Oi, concurseiros e concurseiras, como vocês estão? O dia está se aproximando, né? A prova está chegando, final do ano chegando, terminando, ano terminando, prova aí da UEPB chegando. Como vocês estão? Não é nada fácil essa estrada de concurseiro e concurseira, né? Eu que o diga. Tem dia que é bem cansativo e muito doloroso, mas faz parte, né? Essa jornada dolorosa e cansativa faz parte do processo dessa vida de concurseiro e concurseira. É pedir muita Deus, muita força, muita perseverança para continuar na batalha, né? Até chegar lá, até chegar no nosso dia. Então, vou fazer uma revisão muito rápida de ética e em seguida de português, certo? A revisão, eu vou começar por português, não por ética, vou começar por ética, certo? E o que é que eu tenho a falar de ética? Em primeiro lugar, certo, eu vou partir logo para os exercícios, certo? Eu vou falar tão somente dos exercícios, não vou fazer uma explicação, até porque essa parte sobre ética é uma questão muito assim de leitura. A pessoa tem que dar uma lida, tem que dar uma praticada nos exercícios. Então, o importante é que você tenha essa informação para poder fazer a prova. A informação mais importante que eu vou falar aqui é o seguinte: você indo para a prova em mente que ética é o conjunto de princípios que vai explicar e efetivar a moral, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista jurídico, através de códigos de éticas, por exemplo, códigos profissionais, que são códigos de ética. Então, a gente pode dizer que ética é o conjunto de princípios e normas que vai explicar a moral, certo? Que vai explicar esses valores da moral, certo? Seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista filosófico. Já a moral é o conjunto de valores, certo? Que um indivíduo ou uma sociedade possuem, e tais valores são baseados no costume, certo? E podem existir do ponto de vista universal ou não universal, certo? Moral é o conjunto de valores de um indivíduo ou de uma sociedade, certo? Baseados no que esses valores? No costume, e a moral pode existir do ponto de vista universal ou não universal, certo? Então, tendo esses conceitos básicos aí do que é que... Então é importante que a gente saiba que então ética e moral não são a mesma coisa, não são coisas distintas. É importante que a gente saiba disso, que ética e moral não são a mesma coisa, e ter esses conceitos, certo, teóricos de moral e de ética. Dito isso, vamos para os exercícios. Questão 1. Questão da FCC 2013. FEMIG FCC 2013. Prova para auxiliar administrativo, questão adaptada. Cada sociedade cria uma moral entendida como um conjunto de valores que, extensivos a todos os seus membros, estabelecem o bem e o mal, o permitido e o proibido. Nesse sentido, é correto afirmar que a moral diz respeito a valores que não são universais. Tá correto ou tá errado essa assertiva? Tá correto, certo? Essa alternativa está correta. Vão ser 18 exercícios, certo? A gente tá no primeiro. Primeiro a gente vai fazer 8, depois a gente vai fazer mais 10. Primeira parte tem 8. Então, esse primeiro tá certo, ok? Porque moral é o conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos
quer universalmente, quer para um grupo ou pessoa determinada, certo? Pode ser universal ou não universal. A alternativa está correta. Questão número 2, questão da FCC também, 2013, FEMIG 2013, também para auxiliar administrativo. Adaptada. Testemunhas de um grave acidente de trânsito emitiram opiniões. Apresenta-se como um juízo moral. O motorista foi irresponsável. Então, essa assertiva está certa ou está errada? Está correto também, certo? Realmente, de fato, é um juízo moral. Você dizer que o motorista foi responsável, a pessoa está fazendo um juízo moral. Então, está certo. Próxima questão, questão número 3. FCC 2013. Também para auxiliar administrativo é uma questão adaptada. Exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Os direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, só quando cumprimos com nossas obrigações permitimos que os outros exercitem seus direitos. Esse trecho foi retirado do Portal do Brasil. Aí a questão diz o seguinte: constitui exemplo de cidadania, de acordo com essa definição, proteger o patrimônio público e social do país. Está correto, exatamente. Cidadania está relacionada exatamente a isso. E o que eles falaram aqui de cidadania tem tudo a ver, certo? Está correto. Próxima questão, questão número 4. Auxiliar administrativo. Considere as seguintes frases. Uma pessoa livre é aquela que age e pensa por si própria e não é forçada a fazer o que não deseja. O homem é um ser social e é submetido às regras da sociedade onde vive. Do ponto de vista moral, os homens são herdeiros dos valores do grupo social ao qual pertencem. A dimensão social passa pelo crivo da dimensão pessoal, pois o homem é capaz de agir de forma autônoma. Ao longo da história podem ser constatadas grandes alterações na concepção de leis, costumes, valores éticos e morais. Pelas afirmações acima, conclui-se que valores e regras são eternos, pois os homens, capazes de pensar e agir de forma autônoma, podem modificá-los. Então, essas assertivas, todas essas frases estão corretas? Estão, certo? Absolutamente correto. Até porque a moral sempre reservou um significado oculto e deliberadamente omitido no desenvolvimento da sociedade, certo? Então, está completamente correto. Próxima questão. Questão 5, 2011, da Caixa Econômica, certo? Caixa Econômica Federal. É uma questão adaptada. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constantemente. Tá? Esse julgamento, certo ou errado? Tá certo também, certo? Outra questão da Caixa Econômica Federal, FCC 2011. Adaptada, certo? A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: compete à moral chegar, por meio de investigações científicas, à explicação de determinadas realidades sociais, ou seja, ela investiga o sentido que o homem dá às suas ações para ser verdadeiramente feliz. Isso é a ética
Não. Essa questão aqui está errada. Essa assertiva aí está errada. Para você acertar a questão, você precisa dizer que está errado. Certo? Porque isso daí, na verdade, que foi dito é o conceito de quê? De moral. Certo? Eles trocaram, né? O que eles falaram que era ética, na verdade é moral. E o que eles falaram que é moral, na verdade é ética. Certo? Próxima questão. Questão número 7. FCC. 2017. Prova para agente legislativo de serviços técnicos e administrativos. Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma questão adaptada. Ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A respeito da ética, considere a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o serviço público. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do serviço público é que poderá consolidar a moralidade e o ato administrativo. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Está correta ou está errada? Está correta. Todas as assertivas estão corretas, então a questão, para acertar, tem que dizer que está correto. E a 8ª questão vai dizer o seguinte: prova para FCC 2010, também para agente legislativo de serviços técnicos administrativos. Assembleia Legislativa São Paulo, adaptada. A questão diz o seguinte: ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A respeito de ética, considere o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, embora como cidadão seja parte integrante da sociedade. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo e ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado o seu maior patrimônio. Então tem que ter bem-estar também para o servidor, né? Ele tem que desempenhar o trabalho com zelo e ao mesmo tempo tem que ter sim, tem que ter o próprio bem-estar, tem que sentir-se bem naquele trabalho que ele realiza, para ele poder executar o trabalho com bastante êxito. Certo? Então a próxima parte. Nessa segunda parte aqui, vamos trazer questões de ética no serviço público, certo? São 10 questões, né? Fora aquelas 8 que a gente já tinha feito, fica 18, certo? Vamos lá. Então, a primeira questão de ética no serviço público. Ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos, sendo definida através de leis específicas. Certo ou errado? Tá certo. Aliás, tá certo ou tá errado? Tá errado. Certo. Por que tá errado? Porque a ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos, mas não é definida por lei. Na verdade, ética é uma disciplina ou um campo de conhecimento que avalia os comportamentos das pessoas e das organizações, considerando os valores e a moral da sociedade ou de agrupamentos sociais particulares. Não vamos confundir. O fato de existir códigos profissionais, o fato de existir códigos de ética, não quer dizer que a ética seja definida em lei, certo? Quem estuda a ética é a filosofia, né, que vai se dedicar ao estudo da ética. Um dos ramos de quando a gente está estudando filosofia, quem estuda filosofia, é a ética. Mas não quer dizer, quem vai explicar é mais de cunho filosófico, que você vai ter um conceito de ética. Mas o direito, certo,
incorpora em alguns momentos a ética. Vai realmente, a lei vai trazer alguns códigos de ética, mas isso não quer dizer que seja a definição de ética. A definição de ética, o conceito de ética vai ser filosófico, certo? Vai ser na filosofia. Questão 2. O fim almejado pela ética na administração pública, de acordo com o que dispõe o Código de Ética do Serviço Público, sempre será o bem comum. Sempre será o bem comum. Tá certo. Okay? Essa daí, a administração pública não deve se limitar tão somente à definição entre o bem e o mal, mas principalmente a cumprir a finalidade do Estado, ou seja, o bem comum. Questão número 3. De acordo com o Código de Ética, constitui dever fundamental do servidor público abdicar dos seus interesses pessoais, bem como dos meandros da vida privada, em função dos interesses maiores da sociedade brasileira, e vivenciar a prestação dos serviços públicos como um verdadeiro sacerdócio. Tá ok. Tá errado. Certo? Tá errado porque o Código de Ética do Servidor Público diz principalmente que o servidor deve zelar por sua imagem e moral dentro e fora da instituição que atua. E não que ele deva abdicar da vida privada. Não é que a pessoa tem que abdicar da sua vida privada. Você tem que zelar pelo seu trabalho. Mas você não tem que deixar de ter uma vida privada, certo? Por causa do seu trabalho, certo? São duas coisas, são coisas distintas. Zelar pelo trabalho, certo? Mas também você tem que ter sua vida privada, tem que ter sua vida pessoal, certo? São coisas completamente distintas. Você não tem que abdicar da sua vida privada. Próxima questão. Questão número 4. A comissão de ética prevista no Código de Ética do Servidor Público é encarregada de orientar e aconselhar acerca da ética profissional do servidor público no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Tá certo. Porque a comissão de ética prevista no Código de Ética do Servidor Público é encarregada de orientar e aconselhar os servidores, não de processar e julgar os crimes contra a fé pública. Então, a assertiva está certa. Próxima assertiva. Próxima questão, número 5. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que consolida a moralidade do ato administrativo. É verdade, está correto, está certo. Até quando a gente estuda em direito administrativo, o que é aquele princípio da moralidade que está no artigo 37 da Constituição Federal, certo? Que é aqueles princípios que a gente estuda LIMP, legalidade, não é? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Quando a gente estuda esses princípios, um deles é a moralidade. E a moralidade está relacionada exatamente a isso que está dizendo nesse item, certo? Um equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor público. Então está corretíssimo o item. Próxima questão, questão número 6. O servidor público que presenciar um ato ou fato contrário ao interesse público por parte de um superior pode omitir-se a fim de preservar o clima organizacional da instituição. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque é dever do servidor público comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Próxima questão, questão número 7. Caso um servidor sofra uma perseguição por parte de seu chefe imediato, ele passa a ter motivo justo para alterar seu comportamento no trato com o público e com seus colegas de trabalho. Tá certo ou tá errado? Tá erradíssimo, né? Tá errado.
Uma perseguição sofrida por um servidor por parte de seu chefe imediato deve ser denunciada à comissão de ética, não podendo impactar na postura do profissional e consequente diminuição de sua eficiência. Próxima questão, questão número 8. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. É verdade, tá certo. Ok? Porque a desmoralização do serviço público, certo, pode correr devido à ausência do servidor, por gerar ineficiência dos processos. Próxima questão, questão número 9. Pessoas que exercem cargos de natureza eventual, temporária ou excepcional não podem ser submetidas a procedimento de apuração por meio de comissão de ética pública. Tá errado, certo? Tá errado porque todas as pessoas que exercem cargos de natureza eventual, temporária ou excepcional devem ser submetidas a procedimentos de apuração por meio de comissão de ética pública. E a última questão: qualquer cidadão poderá provocar a atuação da comissão de ética pública visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal? Certíssimo, certo? Porque todo cidadão tem o direito de provocar a atuação da comissão de ética pública visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Portanto, tá ok essa questão, certo? Tá muito certo. E o que tínhamos para falar hoje a respeito de ética era só isso mesmo. Creio que ética do conjunto de provas, ética deve somar o quê? 1, 2, 3 questões, não acho que não vai chegar nem a 4. Estourando 3 questões, né? No conjunto, porque está no conjunto lá da parte de prova de direito, né? Noções de direito, ética e cidadania. Então deve somar isso nessa quantia aí de 1, 2, 3 questões no máximo, né? Estourando 4, acho que não chega nem a 4 questões. Não deve ser muitas questões, mas de qualquer maneira é bom a pessoa revisar, que quanto mais acerta, né, isso mais vai refletir a nossa classificação. Então aí, vamos lá. Daqui a pouco eu vou trazer aqui a próxima revisão e a última, que vai ser de português, certo? Então é isso. Com relação à ética, é isso.